No episódio de hoje da série Apóstolo Paulo, acompanhamos uma das cenas mais emocionantes até agora. Paulo decide partir em missão e deixa Gabriela para trás, sem nem ao menos se despedir. Ela, completamente devastada, tenta entender por que foi deixada. O amor que ela sempre sentiu por Paulo parece ter sido em vão. Enquanto isso, o apóstolo enfrenta debates com filósofos gregos e confronta líderes políticos com ousadia e fé. Pedro, Barnabé, Tiago e até o governador Marolo estão no centro dessa trama cheia de tensão, emoção e propósito divino. Assista até o fim e descubra como Gabriela encontra forças para continuar, mesmo com o coração partido. Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe todos os capítulos dessa jornada inspiradora. Após se unir aos discípulos em Jerusalém, Paulo não parou mais. Ele passou a caminhar lado a lado com os apóstolos, entrando nas casas, pregando com ousadia em nome do Senhor Jesus. Em um desses momentos, ele se dirige ao apóstolo Pedro e o chama pelo nome completo, mas Pedro logo responde: "Pode me chamar só de Pedro. Se o meu Senhor te deu uma missão, então estamos juntos, Paulo." Paulo, com humildade, responde: "Eis-me aqui, Pedro." Mais adiante, Prócoro conversa com Paulo e comenta que se Gabriela o ama como aparenta, ela se casaria com ele sem pensar duas vezes. Ele ainda diz que Gabriela ama Paulo, ama Cristo e está disposta a cumprir o chamado com ele. Paulo reconhece tudo isso, mas desabafa que não quer vê-la sofrendo por sua causa. Sofrer por Jesus já seria o bastante, mas sofrer também por ser esposa dele, isso seria demais. Ele confessa que não teria estrutura emocional para lidar com isso. Enquanto isso, o bispo Tiago compartilha a palavra com alguns jovens, mas é enfrentado por suas descrenças. Tiago afirma que quem não conhece Jesus, por mais estudado que seja, jamais encontrará a verdadeira paz. Um dos jovens rebate dizendo que entende que pessoas simples como Tiago precisam se agarrar a algo para dar sentido à vida. Gabriela, ao sair da casa de uma amiga, presencia toda a discussão. Nesse momento, Paulo se aproxima e diz: "Vocês são diferentes, não são? Sempre admirei a busca dos gregos por equilíbrio em meio ao caos da vida. Mas a autossuficiência também tem seus limites." O jovem responde que para eles basta a própria sabedoria, pois é nas escolhas e atitudes que encontram a paz. Paulo, então, pontua que embora sejamos responsáveis por nossas ações, a verdadeira virtude não nasce da natureza humana, que é falha, mas sim de algo que vem do alto. Outro jovem questiona do que ele está falando e Paulo responde: "Precisamos ser libertos não apenas da condenação eterna, mas de nós mesmos. E isso só o Senhor Jesus pode fazer." O rapaz insiste: "Nós mesmos nos salvamos de nós mesmos." Paulo compartilha que já acreditou nessa filosofia e estudou profundamente os pensadores gregos, mas chegou à conclusão de que ela não é suficiente. Ele os desafia: "Se querem a sabedoria que permanece após a morte, comecem conhecendo aquele que venceu a morte, Jesus." Pedro então comenta com Barnabé que Paulo tem um dom extraordinário para a palavra. Barnabé concorda e diz que foi exatamente por isso que Deus o escolheu para levar o evangelho aos gentios. Nesse instante, Hermes chega acompanhado do soldado Otávio e ameaça levar Paulo até o governador. Gabriela, com coragem, intervém e pede que não interpretem mal os discípulos, pois o que ocorreu ali foi apenas um debate de ideias. Um dos jovens diz que, na verdade, foi até interessante discutir com eles e que ainda há pessoas racionais em Jerusalém. Com isso, Hermes e os soldados se retiram. Gabriela então se aproxima de Paulo e lembra que estudou como ele havia pedido. Ela pergunta se ele se lembra. Paulo apenas sorri levemente e se afasta em silêncio. Mais tarde, Hermes relata o ocorrido a Caifás, dizendo que tudo aconteceu exatamente como previsto. O governador Marolo, ao saber do caso, se mostra desinteressado, mas acaba ordenando que o soldado Brutus resolva o problema. Enquanto isso, Jonatas ironiza o caminho que Paulo escolheu. Saulo está de parabéns. Sumiu do mapa, abandonou a Gabriela e ainda anda com aqueles lunáticos. Paulo responde: "Sabiam que os piores loucos são aqueles que nem percebem que são loucos?" Jonatas diz que agora ocupa o cargo de sumo sacerdote, algo que só conseguiu graças a Paulo, que destruiu a reputação de Caifás. Paulo rebate: "Você me lembra um provérbio de Salomão, o filho do rei Davi. Lembra dele? Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para o tolo do que para ele." Na calada da noite, soldados invadem a casa de Pedro. Brutus agride Paulo e o acusa de ter irritado o governador devido ao debate com os gregos. Ele diz que, por misericórdia, o governador está disposto a perdoá-los, desde que deixem Jerusalém imediatamente. Caso contrário, o confronto seria inevitável.
Diante da perseguição, Gabriela começa a arrumar suas coisas. Diz ao pai que precisa partir, que pode ser útil na missão, pois há necessidade de mulheres no caminho. Gamaliel tenta impedi-la. Arrumamos um marido para você. Você não precisa disso. Gabriela insiste que não quer se casar, mas Gamaliel retruca. Você fala uma coisa, mas age de outra forma. Vai atrás do Paulo, cega de amor, sem enxergar a realidade? Gabriela, cansada, pede para ele parar. Gamaliel, vendo que não conseguirá mudar sua decisão, diz com carinho. Vou orar por você, minha filha. Se precisar, volte para casa. Seu pai sempre vai estar aqui te esperando. Ao saírem, encontram o bispo Tiago, que relata a invasão à casa de Pedro. Gabriela pergunta para onde foram, mas Tiago não sabe ao certo. Barnabé havia saído em busca de notícias. Ela corre desesperadamente na esperança de encontrar Paulo, mas não o vê. Nataniel tenta consolar a irmã dizendo que ela ainda pode servir a Jesus ali mesmo, em Jerusalém. Gabriela, porém, responde: Eu queria servi-lo ao lado dele, Nataniel. Paulo então parte com os apóstolos para Cesareia e de lá, é enviado a Tarso. Anos depois, em 64 d.C., Lucas conversa com Gabriela e comenta o quanto deve ter sido difícil. Ela confirma que foi. Susana vai visitá-la e diz que o pai comentou que ela não tem saído do quarto e nem frequentado as reuniões. Pergunta se isso agrada a Deus. Gabriela, abatida, confessa: Eu não sei o que houve comigo. Perdi as forças. Achei que ia mudar a cabeça dele, que ele ia ficar ao meu lado, lembrar da gente. Mas ele partiu sem nem se despedir. Parece que amei sozinha o tempo todo. Susana diz que um dia ela vai entender os motivos e que é hora de deixar Paulo seguir a vontade de Deus, e ela, descobrir qual é a vontade de Deus para a própria vida. Gabriela reflete com Lucas que naquela época, ela idealizou servir a Deus ao lado de Paulo, mas esqueceu que antes de tudo, precisava fazer a vontade dele. Era a sua própria vontade que dominava. Foi doloroso se desapegar, pois Paulo representava tudo o que ela sempre sonhou num homem. Mas o tempo afastada foi essencial para se acostumar com a nova realidade e com os planos de Deus para sua vida. Enquanto isso, Paulo chega a Tarso. Ao observar uma família, ele se recorda de Gabriela. Logo em seguida, encontra sua irmã Rod acompanhada por Marcos. Saulo pergunta por José, o marido da irmã. Marcos, sem entender, questiona: Quem é José? Rod responde com firmeza: Aquele lá? Não volta mais. Paulo se espanta. Como assim? E ela finaliza: Simples. Não vou ficar esperando. E sai andando com Marcos. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo o que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!